ter uma palavra para compartilhar com o coração dos irmãos, com a igreja, daquilo que o Senhor vem falando nos nossos corações. Não é uma mensagem que nós escolhe do YouTube, do Google, pronta. É aquela mensagem que do nada o Senhor desperta nós e nós começamos a mastigar essa mensagem. Sabe aquela mensagem, irmãos, que nós para e pensa, meu Deus, estou compreendendo mais um pouco o que o Senhor está falando. Às vezes, irmãos, eu me preocupei muito como eu ia falar, como eu conseguisse expressar. Mas era para ser inverso, era para ser diferente. Era como que eu estava ouvindo essa mensagem. Como eu ia conseguir passar, para não perder nada no meio do caminho. A preocupação do nosso coração é o que o Senhor está falando e como que eu vou transmitir ela. E por muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados, ansiosos. E o pastor nos ensina, nos instrui. Fala daquilo que o Senhor está falando. Não invente nada. Só fala o que tu vive. Só. Os discípulos, irmãos, eles não falavam daquilo que eles viviam lá atrás. Eles falavam que o Jesus fez, o que eles viram Jesus fazendo. E às vezes, irmão, nós queremos falar de um Jesus, falar de um Senhor. Nós queremos botar muita maquiagem. Nós queremos mostrar um Jesus que às vezes nem nós não conhecemos Ele. Falar de Jesus, irmãos, é contemplar Ele, irmãos. Eu fico pensando quando Jesus se sentava com os discípulos, como os discípulos viam Jesus. O que queimava no coração dos discípulos, Jesus falando, Jesus ensinando. Eu acho que quando Jesus saía, os discípulos falavam, meu Deus, esse homem é demais, né? Jesus, se nós estudarmos, irmãos, como Jesus preparou os discípulos, Jesus não se importava muito, irmãos, qual era a série dos discípulos dele. Jesus não escolheu os discípulos a dedo. Não, esse aqui é melhor porque ele sabe fazer isso. Não, ele é bom nas palavras, então eu vou chamar ele, vou preparar ele. Ele não teve essa preocupação, irmãos. Jesus só queria transferir o coração deles para os discípulos. Jesus sabia quem ia transformar os discípulos era a verdade que ele pregava.
O problema é que às vezes, irmãos, nós queremos servir a Deus, queremos fazer algo para o nosso Senhor. Nós sempre queremos estar perfeito. Não, se eu conseguir chegar lá, eu faço. Não, Jesus até me chamou para fazer essa obra. Jesus até Ele quer que eu esteja aqui. Mas eu tenho que me preparar um pouquinho mais aqui. Não, irmãos. Tu quer se preparar para essa obra, irmãos? É bem simples. Coloque a mão no arado. Coloque a mão no arado. Não é sobre habilidade, irmãos. É sobre o coração e o desejo de servir o Senhor. Pastor, mas se eu errar, continue, filho. Peça perdão. Jesus, Ele transferiu o coração dele para os discípulos. Jesus ensinava, Jesus pregava, mas no final do dia Ele partiu o pão com seus filhos, com seus discípulos. Que às vezes, irmão, nós queremos tanto Jesus, nós falamos tanto de Jesus, mas nós nem se assenta na mesa para partir o pão com Ele. Nós falamos tanto que nós somos um com Ele. Aqui no culto é tão lindo. Não, eu sou um com meu Senhor. Eu sou um com meus irmãos. Irmãos, ser um é na segunda-feira com o Senhor. Ser um é quando tu recebe uma mensagem no grupo do teu líder, da tua líder, você responde para eles. Ela faz uma pergunta: eu estou contigo. Tu ser um, irmãos, é tu chorar, é tu entender a causa. Eu ministrava isso hoje ali na reunião com o pessoal da limpeza. A palavra que nós carrega aqui na igreja é: você importa. Você importa, irmão, é na segunda-feira. É quando eu falava para ele, quando a líder fala: ó, se fizeram isso, fica aquele grilinho assim no WhatsApp que ninguém responde. Quando nós fizemos isso, irmãos, nós não somos um, irmãos. Nós não estamos com o coração na mesma causa. É nós ser um, irmãos, é pro tempo todo. É estar morrendo o tempo todo, irmãos. É saber que Jesus deu uma direção e nós estamos vivendo nessa direção. Pastor, mas é difícil. Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus não falou que ia ser sombra, água fresca. Jesus não falou isso, irmãos. Ele falou: tenha bom ânimo. Mas o problema é que nós esquece o que o nosso Jesus falou. Mas hoje, irmãos, eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês, irmãos. Eu creio que Jesus, cada um dessa igreja, cada um teve um encontro com Jesus. Hoje eu quero falar, irmãos, de um homem que estava indo a caminho de Damasco. Ele tinha toda a razão, irmãos, de prender. O que ele foi ensinado
Mas esse encontro, irmãos, a sede que esse homem buscava para fazer o certo, fez ele encontrar Jesus. A sede de cada coração, irmãos, é de encontrar Jesus. E que nós, irmãos, viemos compreender qual é esse caminho. Às vezes, irmão, nós se bate para um lado, bate para o outro. Nós até ouvimos Jesus. E o problema, sabe qual que é? Que nós não queremos largar aquilo que foi construído anos e anos. E eu vou falar de um homem desse, irmãos, nessa noite. Amém? Luiz, pode vir cá um pouco? Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasses presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os seus olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxesse a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quando importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. E seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Irmãos, esse texto ele começa a nos falar desse homem de Saulo. Ele começa falando qual era o caminho que Saulo ia decorrer e qual era o propósito de Saulo. E esse texto ele começa a mostrar a sede que Saulo tinha. Saulo foi preparado, foi ensinar nas melhores escolas. E na consciência de Saulo, ele estava fazendo algo certo. Ele estava seguindo o que a lei dizia naquele tempo.
mas ele não conhecia Jesus. Ele não tinha um encontro com Jesus. E o interessante é que esse encontro, irmãos, acontece quase chegando naquele lugar, Damasco, aonde que Jesus para Saulo. Muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, Jesus nos para. E muitas das vezes, irmão, nós somos Saulo, pensando que nós estamos fazendo as coisas certas. E Jesus começa a falar com Saulo, e Saulo começa a ser, eu creio que, eu parei muito essa semana e pensei, mas o que Saulo pensou, gente? Quando ele ouviu a voz do Senhor chamando pelo nome dele. O Senhor não chamou uma vez, irmãos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ali, irmão, desarmou Saulo. Quem é esse Senhor poderoso? Eu creio que ele parou para pensar, irmãos. Eu sou aquele que tu persegues. Irmão, tudo que ele aprendeu, irmãos, tudo que Saulo estava preparado para fazer, tudo que ele planejou, irmãos, Jesus acaba com tudo. O plano de Saulo foi arruinado. Jesus estava corrigindo a rota de Saulo, irmãos. E muitas das vezes, irmãos, tem que acontecer isso na nossa vida. Jesus tem que conduzir e alinhar os nossos caminhos. Jesus sabe como fazer nós parar. Ele sabia como ia reagir, ele sabia como ele ia fazer com Saulo. Saulo, irmãos, ele era bem estudado, irmãos. Saulo, ele era preparado para fazer aquilo que ele estava fazendo, irmãos. Saulo não fazia as coisas às coxas. Mas quando ele teve encontro com Jesus, irmãos, tudo que ele construiu, 10 anos, 20 anos, 15 anos, tudo que ele aprendeu nas melhores escolas, irmãos, com o melhor professor naquele tempo, deixou tudo em xeque. E agora? Agora, irmão, isso mostra para nós, irmãos, é quando o Senhor fala conosco. É quando nós temos um encontro com o nosso Senhor, o Senhor nos para, mostra, irmãos, como nós vamos reagir. E o mais interessante, irmãos, quando aquela voz, irmãos, falou, quando tudo aconteceu, irmãos, Saulo já não sabia mais o que fazer, irmãos. Quando o Senhor fala conosco, irmãos, quando o Senhor libera uma palavra no nosso coração, nós nunca vamos saber como reagir, irmãos. Como nós vamos executar isso. Mas toda vez que o Senhor fala conosco, irmão, Ele dá uma instrução.
Ele fala como que é para fazer. E ele fala para Saulo: entre na cidade, vai na rua direita, fique lá. Mas o problema, irmãos, quando acontece conosco, não sei o que acontece, dá uma amnésia depois disso, hein? O Senhor fala como que é para fazer, deu 20 minutos depois, mexe, agora o que eu vou fazer? Ah não, acho que é para ir para a esquerda. Eu acho que é para ir para o outro lado, que é para lá. Irmãos, não, irmão, nós temos que ter certeza no lugar onde que o Senhor está nos enviando. Nós temos que pegar toda a instrução que o Senhor nos dá, que nós viemos aplicar elas, irmãos. Se o Senhor falou para nós ir para a direita, irmãos, é para lá que nós vamos, não é um passo a mais, um passo a menos. Que nós viemos pegar todas as informações, o que a palavra diz, que o Senhor liberou, e seja ela, irmãos. Paulo, irmãos, ele teve que ser pego pela mão, irmãos. Não era mais sobre o que ele sabia, mas era qual era o lugar que ele tinha que estar. E muitas das vezes, quando o Senhor fala, o Senhor dá uma instrução, irmão, você não consegue andar sozinho. Precisa alguém pegar pelas mãos, irmãos. Eu não acredito em palavra, irmãos, que fala que tu vai andar sozinho e tu vai conquistar. Porque se nós ler na Bíblia, irmão, o Senhor nos fala tanta coisa, irmãos, de compartilhar. Eu não acredito que é para mim chegar sozinho. Eu não acredito no evangelho que é só sobre para mim, irmãos. E nessa palavra, ele fala sobre isso. Paulo precisa de Ananias. Ele precisava de outro homem, irmãos, para colocar a mão sobre a cabeça dele e orar, irmãos. Mas a Bíblia fala que ele estava 3 dias. Por que o Senhor não operou naquele momento? Por que o Senhor conduziu ele até chegar em Damasco, esperar o momento certo? Eu sei, irmãos, não era mais sobre a força de Saulo, não era mais sobre a vontade de Saulo, mas sim a vontade do nosso Deus, irmãos. Não é mais sobre a força de braço de cada irmão aqui, irmãos. Não é mais sobre como eu vou fazer, mas sim como o Senhor vai fazer sobre nós, irmãos. E Saulo, ele é carregado, irmãos, pelas mãos, a Bíblia diz, e teve que esperar. Ele teve que esperar um homem. Se ele tivesse encontrado, irmãos, ele tinha levado preso. Deus começa a quebrar o orgulho de Saulo, irmãos. Deus começa a falar para Saulo: Saulo, não é mais sobre você, não é sobre o que tu sabe fazer, é como eu vou fazer sobre a tua vida. Irmãos, é sobre como o Senhor vai fazer sobre a nossa vida. Ele deu a instrução para Saulo: Saulo, fique lá. E quando o Senhor ele fala, irmão, que vai fazer, irmão, nós temos que descansar, porque ele já está preparando, irmãos. O problema é quando o Senhor fala, dá um medo e nós pensamos que as coisas vão tudo se acabar. Até nós esquecemos às vezes que o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Nós achamos que as coisas fugiu do controle. O Senhor já estava preparando alguém para tocar nele. E às vezes, irmãos, a dificuldade nossa é a espera.
No lugar nós ficar esperando buscar o Senhor, irmãos, nós gasta tempo com internet, nós gasta tempo vendo vídeo no YouTube, no Instagram, em tantas as coisas, irmãos. A Bíblia diz que Saulo, ele orava. Eu creio que a oração de Saulo era: Senhor, e essa voz, Jesus? Eu creio que ele orava assim: Senhor, que voz foi essa? Que poder é esse que eu não conhecia? Que poder é esse que ninguém me falou? Eu creio que começou a fazer sentido. Então tu é o Jesus. Tu é o Jesus que ressuscitou. Irmãos, tem momentos na nossa vida, irmãos, que é só para contemplar o poder dele, irmãos. Se o Senhor falou para parar, para, irmãos. Só contemple. Porque na hora certa, irmãos, Ele vai fazer. E o interessante, irmãos, e o mais lindo disso tudo, é o carinho do nosso Senhor. Ele prepara um homem, e esse homem ele até dá uma arranhada. Acho que fosse eu também arranhava, irmão, com Jesus. Ixi, vou conhecer Saulo. Mas eu já ouvi tanto desse homem. Agora, irmãos, Jesus começa a falar com Ananias: vai lá, Ananias, é útil ele para mim, eu chamei ele. Irmãos, passou uma vez na minha vida, irmãos, eu estava na igreja, aconteceu algo comigo. Eu vou falar de mim isso, irmãos. Eu estava no culto, estava adorando o Senhor. Sabe aquele culto que tu tá vibrando assim? Tu tá cheio, sabe? Quando eu abro o olho, irmãos, eu olho para o lado, um amigo meu chorando. Eu falei: meu Deus, eu não acredito que o Senhor vai salvar ele. Meu Jesus, eu vou ter que ser irmão dele. Irmãos, eu não queria, irmãos, porque eu e ele, irmão, brigava muito, irmãos. Eu falei: caraca, não tinha outra igreja. Eu falando, irmão, dentro de mim, irmãos, no culto, não tinha outra igreja para ele. Irmãos, é sobre a palavra do Senhor. Não é sobre o meu querer quem vai ser salvo. É sobre o querer do nosso Senhor. Nós não temos poder para dizer se aquela pessoa vai se salvar ou não. Nós só temos que ser um canal de bênção, irmãos. Que às vezes, irmão, nós queremos escolher as pessoas que vão se salvar. Nós queremos colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, esse aqui é melhorzinho, esse tem que se salvar. Não, mas aquele lá, deixe lá, gente. Deixe esse problema para lá. Não, irmãos. O nosso dever, irmãos, como filhos, nós fomos chamados para uma obra, irmãos. E essa obra não é nós que escolhe. Não é nós que planeja. Nós só fizemos parte daquilo que o Senhor nos entregou, irmãos. Nós só temos que dizer: sim, Pai, usa eu, faça, Senhor.
E Ananias, irmãos, ele sai entendendo qual era o propósito para que o Senhor tinha enviado ele. E essa noite, irmãos, que nós viemos entender para onde o Senhor está nos enviando. Não é mais sobre o que eu vou fazer, como que eu vou pensar, mas sim como o Senhor nos quer que nós vamos. Se o Senhor falou para nós orar, irmãos, nós vamos orar. Se o Senhor falou para ti, pare o carro e ore pelo mendigo, pare o carro e ore pelo mendigo. O nosso dever, irmãos, estar sensível à voz do Pai. É estar no centro da vontade do Pai. É estar fazendo a vontade do Pai. Nós não temos que se preocupar como que nós vamos chegar. Nós vamos chegar, irmãos. Se nós estiver andando, irmãos, no centro da vontade, nós vamos chegar. E Saulo, irmãos, ele estava lá, irmãos, parado. Eu acho, botando, pensando assim, mas esse Jesus que eu perseguia, esse povo que eu perseguia, agora eu estou dependendo desse povo. Aquilo que eu perseguia hoje, eu tenho que estar esperando, estou esperando algo acontecer. Esse homem que eu levantei a espada pelos discípulos, que eu peguei a carta com o sacerdote para prender, levar preso, se fosse homem ou mulher. Eu estou aqui na casa. Irmãos, o Senhor, Ele tem umas maneiras assim para nos pegar. Onde que nós achamos que é impossível, lá acontece. Quando nós achamos que não vai dar, dá. Ele faz isso, irmãos, para quebrar a força do nosso braço, aonde que nós depositamos. Não é mais, irmãos, não era mais Saulo pensando, pô, e agora? Até aqui eu consegui me virar, até aqui eu consegui fazer as coisas, agora eu estou cego, agora eu estou sendo conduzido para um lugar que eu nem conheço. Andar com Jesus, irmãos, quando Ele nos para, é andar em lugar que nós não conhecemos. É lugar, irmão, onde que as pessoas têm que pegar pelo nosso braço e caminhar no nosso lado. Andar com Jesus, irmãos, é esse momento, irmãos, que o Senhor levanta homens e mulheres que pegam pelos nossos braços, pelas nossas mãos e conduz nós. Eu não acredito no Evangelho, irmão, que não pegue nós pelas mãos. Eu não acredito no Evangelho que nos ensina que nós temos que ter comunhão um com os outros. Eu acredito nesse Evangelho, irmãos, que Ele prepara uma casa, Ele prepara uma pessoa para mostrar o Evangelho para nós. E começa Saulo, a transformação de Saulo. Deus começa a mexer na vida dele. Deus começa a desconstruir aquilo que ele foi ensinado.
Deus começa a fazer algo diferente na vida dele. Aquele cara que perseguia, começou a ser perseguido. Meu Deus, como assim? Irmãos. Aquele cara que falava prenda, é o cara que estava preparado para ser preso. Deus começa a mudar totalmente a vida de Saulo. E Deus, quando Ele começa a pegar a nossa vida, irmãos, Ele começa a mesma coisa. Ele pega nós, coloca homens e mulheres do nosso lado, coloca nós numa casa, aonde que nós fica de repouso. Deus levanta um homem, ora por nós, nos ensina. É a mesma coisa, irmãos. E muitas das vezes, irmão, nós para, no lugar nós continuar igual Saulo continua, se aproximando de Deus. Às vezes nós fizemos um caminho inverso. Agora eu já sei o caminho. Agora eu vou tomar esse caminho aqui. Saulo nos ensina um caminho, irmãos. Ele mostra o caminho com o encontro com a palavra, com o encontro com Jesus. Jesus desperta o coração dele. Jesus fala o que é para ele fazer. Ele fica no centro da vontade. Ele deixa o Senhor tocar. E ele permanece no caminho. E hoje nós estamos falando desse homem, irmãos. E Deus quer fazer isso nas nossas vidas, irmãos. Só depende, irmãos, de nós ficar, irmãos, esperando Ele falar. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que o Senhor não está fazendo nada, a nossa vida não tá acontecendo, porque tu não vê, tu só vê na vida material as coisas. Mas o Senhor está construindo dentro de nós, irmãos. Muitas das vezes as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor, porque ela pensa, a vida dela só está dando certo se tem dinheiro no banco, ela tem um bom carro, as coisas estão acontecendo tudo certo. Isso é um padrão, irmão, de uma pessoa que não conhece Jesus direito. Uma pessoa que conhece o Senhor, irmãos, ela fica até o Senhor liberar outra palavra. Se não aconteceu ainda, irmãos, fique firme, irmãos. Fica firme. Porque na hora certa, irmãos, a palavra do Senhor vem, irmãos. E muitas das vezes, irmão, quando essa palavra vem, irmãos, é quando nós não esperamos mais. Mas o Senhor, irmãos, hoje, nessa noite, irmãos, o Senhor está preparando de volta o caminho. Essa noite o Senhor está lembrando da onde que aconteceu, irmãos. Qual foi o lugar que saímos da rota? O momento que o Senhor falou que era para nós ficar, nós avançamos. Ou era para nós ir, nós ficamos. É sobre a voz do Senhor, irmão. É sobre a voz do nosso Senhor falando conosco. É a voz do nosso Senhor chamando nós para o nosso nome, irmãos. O desejo do nosso coração irmãos, é ouvir a voz do nosso Senhor.
Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não falar. Eu vou insistir. Eu só saio se o Senhor liberar uma palavra. Eu só avanço se o Senhor liberar uma palavra. Esse é o lugar, irmão, que nós temos que estar. Entendendo, irmãos, o desejo do nosso Senhor é preparar a nossa vida, irmãos. Ele sabia desse tempo que Saulo ele ia passar. Ele sabia por que ele preparou esses 3 dias. Ele sabia qual era a vocação de Saulo. Ele sabia que Saulo tinha que passar por esses tempos. E Ele sabe por que nós estamos passando às vezes, irmãos. Ele sabe por que acontece algo na nossa vida. Se nós estamos na vontade do nosso Pai, irmão, tem que acontecer. Nós não temos que ter medo, irmãos. O problema é que nós temos medo das coisas. E nós dizemos, não, eu estou na vontade do Pai. Mas peraí, se eu estou na vontade do Pai, por que eu tenho medo? Saulo, ele não teve medo, irmãos, de ser guiado pelas mãos. Ele não teve medo, irmãos, de ficar esperando. Imagine, irmãos, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, a Bíblia diz, ela não relata mais que o Senhor, nesses 3 dias, falou com Saulo. Foi suficiente, irmão, para ele crer no Senhor Jesus. E eu pergunto para cada um, para nós, irmãos, o que precisa nós para nós crer mais no nosso Senhor? O que nos falta para crer mais no poder do nosso Senhor? O que nos falta? Se Ele já falou conosco, é sobre isso, irmãos. É essa intimidade que nós temos que ter. É sobre a convicção que o Pai falou comigo. É sobre Ele me chamou pelo meu nome. Ele chamou pelo meu nome. E Ele chamou pelo nome de cada um que está nessa igreja, irmãos. Não é algo que aconteceu, vocês estão aqui. Não, irmãos. É pelo nome dEle que chamou vocês. O Senhor chamou cada um, irmãos. Basta nós dar ouvido e resposta para aquilo. E quando o Senhor ele fala com Saulo, toda a convicção de Saulo, nada mais faz sentido, irmãos. Nada mais. Quando o Senhor fala conosco, irmão, mas nada faz sentido. Quando a voz do Senhor fala no nosso coração, irmãos, nada mais faz sentido. Aquilo não foi como uma flecha no coração de Saulo, irmãos. Saulo foi transformado, irmão, nesse encontro com Jesus. Irmão, pastor, eu quero ser transformado, é? Pastor, eu quero entregar minha vida, é? Espere quando Ele falar. Espere quando Ele falar. Quando Ele falar, irmãos, larga tudo
Se o Senhor falou com vocês, irmãos, não resiste, irmãos. Larga tudo. Larga tudo. Se rende, irmãos. Saulo, ele se rendeu, irmãos. E quando o Senhor quer fazer sobre a nossa vida, irmãos, nós podemos estar rodeados de pessoas, irmãos. Ele vai fazer. A palavra para essa noite, irmão, se renda à voz do Senhor. Se renda à voz do Senhor. Se renda à voz do Senhor. Não é pela voz do pastor, mas sim a voz do Senhor, irmãos. É essa a convicção que nós temos que ter. Quando as coisas começam a apertar, nós temos que lembrar, não, o Senhor me chamou pelo nome. É esse lugar que nós temos que clamar, irmãos. Quando o sapato aperta, não, o Senhor me chamou pelo nome. Quando as coisas não fazem mais sentido, o Senhor me chamou pelo meu nome. Quando as coisas estão se acabando tudo, irmãos, o Senhor me chamou pelo meu nome. Pastor, mas eu não tenho mais nada. Mas tu tem uma palavra ainda. O Senhor te chamou pelo nome. E isso tem que ter sentido, irmãos. Isso tem que ter sentido nos nossos corações, irmãos. Não é sobre uma casa. Não é sobre um bom estudo. Não é sobre um bom carro. Não é sobre uma boa roupa. É sobre o Senhor me chamou pelo nome. Não é aquele momento de fraqueza que tu errou, não acertou o alvo. A convicção que nós temos que ter, o Senhor me chamou pelo nome. Eu posso continuar ainda. Irmãos, se nós temos ter isso no nosso coração, irmãos, pode vir, irmãos, guerra, pode vir tempestade, pode vir fome, pode vir tudo, irmãos. O Senhor me chamou pelo nome. E esse é o lugar, irmão, que nós temos que ter convicção. Saulo, na hora, ele para tudo, porque o Senhor chamou ele pelo nome. E é esse lugar, igreja. É sobre esse altar. É sobre essa convicção. Sabe, quando começar a segunda-feira, irmãos, as coisas começar errado, é tu parar. O Senhor me chamou pelo nome. Pastor, mas eu fiz errado. Confesse o seu pecado e crê, o Senhor chamou pelo nome. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé?